Estávamos longe de Deus, por causa do pecado e ingratidão, acerca do que Deus criou na criação. Quando nós lemos o livro do Gênesis, vemos Deus criando todas as coisas, sendo ele céu, terra, animais selváticos, marinhos, animais que voam, e por fim, todo o processo de criação sendo executado ali em pelo menos 7 dias. Deus faz com que seja praticamente um habitat para o homem. E o homem é colocado nesse habitat e depois disso é feito a mulher para ser a sua ajudadora. E Adão e Eva, eles ali se complementam no Jardim do Éden, tendo até a possível intimidade com Deus. Essa intimidade ele é tirado quando o pecado entra no mundo. O pecado entrando no mundo, todas as consequências levando para o tipo de condenação, e essa condenação para o tipo de morte, ela começa a fazer efeito para a descendência de Adão e Eva. E nisso Deus ele faz com que a profecia ela comece a ser exercida não só antes da fundação do mundo, que já estava feito, mas ali através de Gênesis 3,15, onde o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E todo esse processo histórico acompanha em todo o âmbito bíblico e vai praticamente se concretizar em Abraão, onde pelo menos como um tronco pessoal, né, do povo hebreu já começa a ser exercido para a formação de um povo, né? E praticamente o cumprir está sendo exercido também na sua descendência, né? Tanto para o seu neto, né, Jacó, que já está começando a ser formalizado como um povo, como que também como reino, que vai ser lá por volta de mais ou menos no ano de 1050, 1010 a.C., através do rei Saul. E também depois de Saul vem Davi, por volta ali de mais ou menos 970 a.C., e por volta de 930 acontece a divisão do reino através do filho de Davi, Salomão. Com a sua morte, os filhos de Salomão começam a ter descrédito com o povo e é concedido ali pelo menos a divisão do povo. Israel ficando com pelo menos 10 tribos acima, que será o norte, e no sul, junto com os levitas, ficaria a nação de Judá. Então, o povo que estava pelo menos começando a se formalizar em Abraão, né, como o tronco do povo hebreu, agora aqui nesse episódio ao qual eu estou relatando, o povo de Israel está sendo dividido, sendo que Roboão ficaria com o reinado do sul e Jeroboão com o reinado do norte. E isso é um complemento do quesito idolatria, né? Principalmente o reino do norte, o quesito onde as pessoas praticamente não poderiam ir para o sul, onde estava o templo de Jerusalém. Então as políticas foram exercidas ali para o povo ficar no norte mesmo. E aí a grande Efraim, né, que é chamada a tribo de Israel, por que não dizer assim, começa a ter alguns pontos estratégicos de idolatria. E nesses pontos estratégicos distribuídos durante todas as regiões das tribos, a idolatria era provocada através de alianças com outros tipos de povos e, por fim, a idealização de uma reforma religiosa era necessário para colocar o povo em conduta, né, perante ali pelo menos aos caminhos de Deus. Bom, pois bem, esse povo que sai do Egito, na formação ali, pelo menos na formalidade de Êxodo, ele se concretiza em Josué. Em Josué, o povo, aquele povo que, pelo menos os descendentes, né, o povo chamado Israel, que sai do Egito, em Josué, na parte histórica, você tem o povo que está chegando na Terra Prometida. E nessa Terra Prometida, eles conquistam pelo menos alguns tipos de batalhas no começo, como simplesmente Jericó e a cidade de Ai. E o detalhe aqui que depois dessas conquistas eles iam fazendo alianças novamente com o próprio povo dali, ao qual esse povo não pertencia ao povo de Israel, mas por forma de algum tipo de invasão eles estavam ali. E Josué, sem consultar a Deus ou o mau diálogo com Deus, ele acaba fazendo aliança com esses tipos de povos, e de novo Israel começa novamente ao progresso de idolatria, né?
Bom, pois bem, Deus, pelo menos no relato de Josué 13, está que o próprio Deus estaria com eles em todas as batalhas e todas as conquistas, ao qual terras tinha diversas ainda, essas terras diversas que eram para ser conquistadas, Deus estaria com ele. E você vê um pouquinho mais à frente o Josué exclamando porque negligencia, né, essas conquistas, a vontade, o poder de estar com Deus. Bom, pois bem, saindo desse pequeno trecho, até um pouquinho de resumo para uma aplicação pessoal, usufruindo desse texto, muitas vezes nós nos confortamos nas nossas vitórias, nós nos confortamos naquilo que nós declaramos como que vencemos, declaramos como que estamos melhores, estamos com a experiência melhor, estamos em uma comunidade melhor, estamos com uma unidade financeira melhor, e nos acomodamos nisso a ponto de esquecer de que Deus tem muito mais do que isso. Né? Repare que a partir de Josué 13 o povo começou a ficar meio que acomodado, e essa acomodação começaram a não dar muito crédito à promessa de Deus, né? E essa promessa ela estava sendo exercida desde Abraão, né? E por que não dizer através de Adão e Eva também, mas o ponto latente ali para o povo, ali nesse episódio que eu estou relatando, principalmente o nome Abraão, a promessa feita a Abraão era muito forte ali. E pois bem, até hoje, né? Esse elemento Abraão, né, essa fé de Abraão, ela formalizou em bastante tipos de religiões no mundo na atualidade de hoje. Bom, mas o critério ao qual nós ficamos confortados e até dando vazão à preguiça, que é não fazer direito, é esquecer de que Deus tem muito mais que isso. Né? E dando crédito a esse relato de Josué 13 até pelo menos o capítulo 18, é que não ficar acomodado, né? Não ficar pelo menos paralisado. Deus me deu isso, então tá bom, já conquistei, eu já equivalei, e começa a fazer a comparação das suas conquistas com o que é o plano de Deus, o cumprimento do plano de Deus. Se isso faz sentido, né, então nós conquistamos algo e ficamos parados no tempo a ponto de nós não querer mais orar, não querer mais congregar, não querer mais ler a Bíblia, então tá bom, já chega. Não é assim que funciona, né, o exercício da fé. Né? Em todo o âmbito bíblico, histórica bíblica, o exercício da fé, não que Deus dependa do exercício do homem, porque ele é Deus, ele pode todas as coisas, mas o homem é totalmente dependente do exercício na fé em Deus, tanto no Antigo Testamento, no Cordeiro que estava vindo, como também no Novo Testamento, o Cordeiro que veio. Trazendo para essa aplicação hoje ainda, nós continuamos a vencer em Cristo Jesus. Não que todas as nossas batalhas estão sendo vencidas com a nossa cruz de cada dia, mas simplesmente nós temos a fé de que Jesus tem o céu para nós. Esse é o suficiente para a salvação. Né? Deus, o único que tem a vontade que é boa, agradável e perfeita, ele não pode negar-se a si mesmo e também não pode voltar atrás. Esse Deus único, quando fala, acontece, quando simplesmente declara na nossa vida, isso acontece. Esse Deus está conosco todos os dias, praticamente a simplicidade ao qual foi destacado em Josué 13. Todos os que creram e pensavam e sentiam do mesmo modo, ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinha. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. O quesito aqui, pelo menos o contexto de Atos dos Apóstolos, é que as pessoas iam pregando a palavra e a preocupação deles era simplesmente divulgar a verdade e vontade de Deus aos homens. E eles não estavam preocupados se estavam divulgando para pessoas que eles julgavam serem mais ricas, mais pobres, ou com roupas melhores, ou com sapatos melhores ou piores, mas simplesmente estavam divulgando a vontade e verdade de Deus aos homens. Aplicação pessoal hoje, e desculpe eu até formalizar esse trecho, né,
que nós possamos não estar olhando simplesmente para a cor da roupa da pessoa, ou o tom de pele da pessoa, o tipo de crença da pessoa, o tipo de etnia, tipo de nação, e por fim, que a nossa preocupação simplesmente seja de ministrar a palavra, não simplesmente estar confortado no tipo de conquista ao qual nós temos, mas que nós possamos estar sempre crendo que Deus tem o céu para nós, e a suficiência dele é a salvação, e a salvação é a obra feita na cruz. E esse Jesus que fez a obra na cruz, ele morreu, foi sepultado, ressuscitou e hoje está vivo à destra de Deus. Que possamos estar preocupados sim nas nossas conquistas, mas que as nossas conquistas nós honramos e glorificamos a Deus, e que acima de tudo isso nós possamos expressar a divulgação da verdade e vontade de Deus para todas as pessoas, tanto as que estão próximas de nós, como que também a que consideramos estar distante. Pois bem, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e não esqueça de se inscrever nesse canal. Até o próximo vídeo e tchau!